Segundo Crônicas, então, no capítulo 22, diz assim, versículo 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim Josebeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Jeoiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele esteve escondido com eles 6 anos na casa de Deus, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Então aqui o que nós vemos? Algo que aconteceu em Judá, que Acasias, o rei de Judá, ele foi morto. Acasias, ele era neto de Acabe e de Jezabel. Obrigado. Ele era neto de Acabe e de Jezabel. Atalia era filha de Jezabel e de Acabe e gerou Acasias. Então a sucessão, você lembra, eu falei há uns meses atrás aqui sobre quando fiz um comentário, quando Jeú é levantado por Deus, ungido o rei, ele vai e mata Jezabel, e ele destrói, e aí vem Acasias, depois de uma sucessão de reinos, ele passa a reinar, e aí ele morre, ele é ferido, e ele é morto também por Jeú. E aí a Atalia, a mãe dele, falou, opa, esta é a minha oportunidade de tomar o trono. Esta é a minha oportunidade de tomar o trono e de reinar. Sabe, muitas vezes coisas acontecem na nossa vida em que o plano de Deus, por um momento, ele deixa de acontecer e o improvável, aquilo que não seria a vontade de Deus, passa a reinar. A Atalia ali, ela viu uma oportunidade e ela falou, eu tenho que aproveitar esta oportunidade, e tomou ali a posse do reino, tomou ali, mandou matar todos os filhos de Acasias e falou, eu vou reinar. Muitas vezes na nossa vida o improvável começa a reinar, por acidentes, por situações, por circunstâncias que fatalmente acontecem na nossa vida, e é como que, sem mesmo nós percebermos, o improvável, ou você pode chamar de o acaso, começa a governar e tomar governo na tua vida, começa a tomar governo numa situação, e esta palavra realmente não tem nada a ver, não é uma palavra política, não é uma palavra acerca daquilo que nós estamos passando, com uma falta de sincronia governamental no mundo, não tem, mas é algo que eu creio que Deus quer falar comigo e com você particularmente, em nome de Jesus, amém? Nós estamos no meio de uma situação em que o improvável, o impróprio está governando, está acontecendo. Nós estamos passando por situações que não gostaríamos de passar, em que na nossa sã consciência ninguém gostaria de passar. Mas no meio dessa situação aqui, e Atalia, ela era conselheira de Acasias. Se você ver no início do capítulo 22, no versículo 3, fala que a sua mãe era sua conselheira. E Acasias era jovem ainda, ele governou somente 1 ano em Judá. Quando ele começou a governar, ele tinha 22 anos e morreu com 23, provavelmente, porque diz a Bíblia que ele governou somente por 1 ano. Mas eu quero falar com você sobre algumas pessoas que estão nesse texto aqui. A primeira é a Atalia, que é o improvável, impróprio, porque existe uma grande diferença entre improvável e impróprio. O impróprio é aquilo que não é apropriado. O improvável é aquilo que ninguém previa que pudesse acontecer e que veio. E aqui nesse texto nós estamos vendo o impróprio e vamos ver o improvável. Amém?
Então Atalia ali representa o impróprio, aquilo que não era para acontecer, mas que acabou acontecendo. A outra pessoa que queria falar é a filha de Atalia, Josebeate, que, como nós lemos, ela era irmã de Acasias, e ali quando ela viu que a mãe dela, a própria mãe dela, estava ali se levantando e mandou matar todos os filhos de Acasias, para que não houvesse sucessor no trono, ela falou, eu preciso fazer alguma coisa, e ela correu e pegou o seu sobrinho, filho de Acasias, e o guardou com a sua babá num quarto. Josebeate significa Deus é meu juramento, Deus é quem jurou, Deus é quem falou. Ok? Vai guardando, anote aí, porque Deus tem coisas tremendas aí para nós. A outra pessoa que nós vamos falar é sobre Jeoiada, que era sacerdote e esposo de Josebeate. No capítulo 23, no versículo 1, nós lemos assim, que no 7º ano, diga 7º ano, 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo em aliança os capitães de 100, e depois nós vamos falar. O nome Jeoiada significa Deus é sabedor, Deus sabe, Deus conhece. E a quarta pessoa que nós vamos falar aqui é o próprio rei Joás, que é aquele menino que a sua tia tirou, que era o filho de Acasias, e Joás significa presente de Deus, ou dado pelo Senhor, ou entregue pelo Senhor. Então nós temos, Deus falou, Deus é meu juramento, nós temos Deus é sabedor, e nós temos presente de Deus. Amém? Podemos ir embora? Podemos ir embora? Pegou aí? Deus já está falando algumas coisas. Uau! Então, no capítulo 23 aqui, então, só para você entender um pouquinho a situação, né? Tinha algo que era dado pelo Senhor, e que aquilo que não deveria estar governando, aquilo que não deveria ter autoridade, aquilo que não deveria tomar lugar na vida, naquela situação, falou assim, não, quem vai governar sou eu, e eu não quero que ninguém mais governe. Ou seja, esta pessoa, Atalia, queria destruir aquilo que foi dado pelo Senhor, queria destruir a Joás, queria destruir o presente de Deus para aquela nação. Quantas vezes o impróprio, o desgoverno vem na nossa vida e quer destruir aquilo que é promessa de Deus, aquilo que é o presente de Deus para a sua vida, para a minha vida, meu querido e minha querida. Quantas vezes que uma situação como essa que nós estamos vivendo no mundo hoje, há um ano, parece que nós estamos vivendo aí como que diz aquela palavra? Quando parece que está revivendo algo do passado, um déjà vu, né? Exatamente um ano depois, exatamente no mês de março, exatamente um ano depois, nós estamos aqui com a igreja fechada, com as portas fechadas, com o culto online, a maioria dos irmãos em casa, assistindo pela internet, e estamos aí há um ano com esta situação que tem governado o mundo, com este vírus que tem governado o mundo, que ninguém queria, ninguém esperava, não era próprio disso aos olhos da humanidade acontecer, mas de repente veio e aconteceu, e toda a vida de todo mundo foi mudada, como que de uma hora para outra, e nós nos encontramos nessa situação, mas nada disso atrapalha, ou deve atrapalhar a mim e a você de receber aquilo que foi dado pelo Senhor. Por quê? Porque ele tem alguém como Josebeate, que
que é ali que guarda a palavra de Deus, que fala, Deus é quem jurou, Deus é quem prometeu, Deus é o meu juramento. Então é o protetor da palavra que guarda ali e fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu preciso fazer alguma coisa. E ela foi e correu e pegou aqui o presente de Deus e falou, eu vou guardar até o tempo certo de se manifestar. Eu vou guardar isso até o tempo certo de se manifestar. E o interessante, volta a falar que nada na Bíblia está por acaso. Então, Josebeate, que significa Deus é meu juramento, era casada com a Jeoiada, que é Deus é conhecedor. Deus jurou e Deus conhece. Se Ele jurou, Ele sabe aquilo que Ele jurou. Amém? Está pegando a chave, hein, irmão? Está pegando a chave, minha irmã? Anota em nome de Jesus, porque o impróprio tem que perder a autoridade no nosso meio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Joás era ainda bebê. Provavelmente ele não tinha nem um ano de vida aqui ainda. Quando a tia dele vai e pega ele e salva ele e a babá. Mas, vamos continuar. Então, Jeoiada, capítulo 23, versículo 1, ele se esforçou, diga esforçou. Você que está aí na tua casa, fale esforçou. Na verdade, essa palavra se esforçou, ela vem da raiz mesmo de criar força. Em algumas versões está se animou. Sabe, muitas vezes nós estamos vendo situações acontecendo na nossa vida em que o impróprio está governando, em que há o desgoverno e nós desanimamos. E nós abaixamos a cabeça, nós perdemos a força. As situações vêm na nossa vida, a calamidade bate na nossa porta e nós sim desanimamos, porque nós somos humanos. Mas aqui, a Jeoiada, a Bíblia diz que ele se esforçou, ele se animou, ele retomou a força, ele tomou ali novamente a alegria, permitiu que a alegria, o ânimo entrasse no seu coração, e ele falou, eu preciso fazer algo, porque na verdade tem algo que foi prometido pelo Senhor, tem algo que foi dado pelo Senhor, e que está guardado, e que esse desgoverno tem que acabar na nação. Essa bagunça toda tem que acabar. E aí ele começa a tomar algumas atitudes que eu queria compartilhar com você, em nome de Jesus. Houve 6 anos ali do reinado de Atalia. 6 anos do impróprio, do indevido, do desgoverno reinando. 6 anos de bagunça, 6 anos de baderna, 6 anos das coisas fora do lugar. E Jeoiada, a primeira coisa que ele faz, quando ele se renova, quando ele se esforça novamente, é que ele vai e fala assim, eu preciso fazer aliança, renovar alianças. E diz que ele tomou consigo em aliança os capitães de 100. Os capitães de 100 eram homens, e ali você vê a lista, na sequência você vê a lista dos homens que ele fez aliança. Eram líderes do exército, que eram líderes, cada um líder sobre 100 pessoas, sobre 100 homens, 100 guerreiros. A primeira coisa que Jeoiada fez foi fazer alianças que pudessem restaurar o reinado de Deus. O quanto é importante nós fazermos alianças corretas na nossa vida, meu querido e minha querida. Com quem você tem se aliançado? Com quem você tem feito sociedade? Com quem você tem compartilhado a tua vida? Aliança é compartilhar algo próprio. Com quem você tem compartilhado os segredos que Deus tem colocado no teu coração?
Com quem você tem compartilhado as promessas de Deus? Fazer aliança com pessoas de Deus, com pessoas de autoridade, isso é extremamente importante. E vamos seguindo, porque o tempo é curto. Então Jeoiada fez aliança com os capitães, e em seguida ele falou, olha, vocês vão sair aí, capítulo 2, e esses homens, eles percorreram a Judá, e eles começaram a fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, eles ajuntaram os levitas e os chefes das famílias. Eles ajuntaram novamente aquilo que havia sido espalhado. Levitas e chefes de família, ou sacerdotes das casas. O que isso significa para mim e para você? Pastor, eu não toco no louvor, não sou levita, né? Na verdade, isso daí nem deveria ter mais no nosso meio, né? Porque, teologicamente, os levitas foram, né, banidos. Mas eu não sou levita, Senhor, eu não sou sacerdote também. Aliás, eu não sou nem homem, eu sou mulher. Eu não sou chefe, não sou... sou jovem aqui ainda, sou uma moça. Mas aqueles homens, eles foram e começaram a reagrupar, reajuntar os levitas e os líderes das famílias. Ou seja, o que eles começaram a fazer ali? Começaram a restaurar a adoração. No meio do reinado indevido, no meio do desgoverno, no meio daquela calamidade, no meio daquele roubo de autoridade, Deus que sabe todas as coisas começou a restaurar o sacerdócio, começou a restaurar a adoração, começou a restaurar o serviço ao Senhor. Porque os atalaias, os levitas, eles ministravam na casa do Senhor dia e noite, noite e dia, a minha adoração subirá ao Senhor. Eles ministravam, mas eles não ficavam só lá, não, eu só toco, eu só canto. Não, os levitas, eles cuidavam de tudo o que dizia respeito à casa de Deus. Eles limpavam, eles ministravam, eles guardavam a porta, eles arrumavam lá todos os utensílios do templo. Todo aquele que serve ao Senhor é um levita. Amém? Todo aquele que serve ao Senhor é um levita, não só quem toca, glória a Deus pelos irmãos músicos, adoradores, cantores, mas levita não é só aquele que toca. Amém? É todo aquele que serve na casa do Senhor. E aqui diz que eles começaram a ajuntar novamente os levitas e os cabeças, os chefes, as autoridades, os sacerdotes das casas. Porque tudo estava desordenado, tudo estava bagunçado, tudo estava desorientado. Então a sabedoria de Deus, Jeoiada, Deus sabe, guarde isso em nome de Jesus. Ele começou a reorganizar as coisas para o culto ao nosso Deus, para a adoração. Sabe quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que o nosso culto pessoal fica bagunçado? A nossa adoração pessoal, a nossa adoração dentro de casa fica uma baderna. Fica um desgoverno, fica desgovernado. Não, pastor, eu até canto lá, né? Coloco uma música lá, né, no YouTube, e até canto junto, coloco lá no meu aplicativo de música, e até canto junto, mas não está mais aquela coisa que era antes. Sabe, eu até faço minha oração como sacerdote, mas, sabe, não tem mais eu não sinto mais aquilo que eu sentia antigamente. Porque algumas coisas aconteceram na minha vida e que tiraram, parece que roubaram aquela paixão, aquele fogo que queimava. Algumas coisas aconteceram que eu não esperava. Eu perdi o emprego, perdi a minha casa, perdi minha família.
Perdi pessoas queridas que morreram nesse ano tão difícil. Eu tenho pessoas queridas que estão internadas na UTI. Sabe, não dá mais aquela... Eu não tenho mais aquele ânimo. Meu irmão e minha irmã, Deus sabe aquilo que você está passando. E a vontade de Deus, Ele sabe que a tua vida não está da maneira que Ele projetou que está, mas o propósito dEle nesta manhã é reorganizar as coisas espirituais na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É tempo ali como Jeoiada fez, como a sabedoria de Deus fez, como o Deus que sabe todas as coisas fez ali. Ele começou a reagrupar, é tempo de reagrupar, trazer aliança de novo, trazer um ajuntamento de novo, não físico, não presencial numa igreja, mas dentro de você, dentro da tua casa, no teu coração, no teu espírito, meu querido e minha querida. Em nome de Jesus, é tempo de reorganizar a administração sacerdotal diante do Senhor, teu Deus, no teu coração. Quantas vezes você não entra mais no teu quarto de guerra? Quantas vezes você não tem mais ânimo para ali passar um tempo na presença de Deus, e hoje é tempo, é a hora, é o momento de Deus reorganizar, de você deixar Deus reorganizar isso dentro de você, em nome de Jesus, de reagrupar a adoração, reagrupar a autoridade, reagrupar a liderança, reagrupar ali a ministração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Uau! Está um calor aqui dentro, né? Deus falou muito comigo nessa noite, gente. E espero que está falando muito comigo agora aqui também. Espero que também essa mesma unção esteja aí invadindo a tua casa. Então é tempo de restaurarmos o louvor e a autoridade. Uau! Versículo 3. Toda a congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Jeoiada lhes disse: o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Olha, no meio daquela situação, ninguém sabia que o filho do rei estava guardado, exceto eles. Ninguém mais do povo sabia o que estava acontecendo. Ninguém mais do povo tinha uma esperança acerca da descendência de Davi, porque Acasias tinha ali uma linhagem de Davi. Ninguém mais esperava que aquilo ali fosse acontecer. Mas Jeoiada, ele reuniu o povo e falou assim: olha, o que significa Jeoiada? Deus sabe. Deus sabe ou não sabe? Deus sabe. Algumas coisas? Todas as coisas. Jeoiada, Deus sabe. Então, o Deus que sabe todas as coisas reuniu ali o povo todo e falou algo que só ele sabia. E falou assim para o povo: olha, o filho do rei reinará, como o Senhor já falou a respeito dos filhos de Davi. Ou seja, já havia uma promessa, já havia uma palavra liberada. Deus já havia falado que a sucessão do trono de Judá seria sobre a casa de Davi. E ali alguém estava tentando roubar, o inimigo estava tentando destruir. O inimigo aproveitou uma brecha, uma situação, uma calamidade e falou: agora é minha hora de acabar com esta linhagem real, acabar com esta promessa, acabar com a palavra de Deus. Eu vou paralisar a descendência de Davi sobre o trono. Manda matar todo mundo, manda matar toda a esperança, manda matar tudo aquilo que tinha aliança, que tinha a ver com a palavra que Deus havia dado, que a herança de Davi iria reinar perpetuamente sobre o trono de Israel, sobre o trono de Judá. Então o inimigo vem e fala: eu quero matar todo mundo e acabar com essa expectativa desse povo, acabar com aquilo que Deus falou.
O impróprio faz isso, ele quer tirar aquilo que é digno e deixar o indigno reinando. Mas Deus que sabe, ele falou: olha, o filho do rei vai reinar novamente. O filho do rei vai reinar novamente de acordo com o que o próprio Senhor falou, de acordo com o que o próprio Deus falou. Que seria assim com os filhos de Davi, será assim porque o filho do rei vai assumir o trono novamente. Permita que Jesus assuma o trono novamente da tua vida. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Sabe oh Jesus, onde entrou o desespero, deixa o filho do rei governar. Onde entrou a tristeza, deixa o filho do rei governar. Onde entrou a falta de esperança, deixa o filho do rei reinar novamente. Onde entrou a destruição, deixa o filho do rei reinar novamente. Pois esta é a vontade de Deus. Ele sabe, ele guardou, ele sabe aquilo que ele está falando. Da mesma forma que eu sei, em nome de Jesus, aquilo que eu estou falando agora nesta manhã para você, meu querido e minha querida. Deus quer reinar absolutamente no trono do nosso coração, sobre tudo aquilo que era indigno na nossa vida. Quantas coisas indignas nós permitimos acontecer? Você que está aí na tua casa, faz o seguinte agora, começa a anotar algumas coisas que Deus vai começar a te revelar agora que são indignas na tua vida, que são impróprias na tua vida. Começa a notar aquilo que você permitiu, aquilo que começou a tomar conta do teu coração. Começa a deixar escrito aí para você olhar e ver quanta coisa indigna você precisa deixar de lado hoje em nome de Jesus. A pornografia, masturbação, mentiras, brigas, palavras indecentes da nossa boca, falta de amor. Realmente é um tempo novo. O pastor Haroldo acabou de falar que nós estamos começando um jejum para entrar no 7º ano. Por isso eu falei que algumas coisas apareciam, não tem muito a ver, porque nós não vivemos 6 anos de reinado impróprio, não. Né? Nós estamos indo numa crescente, glória a Deus por isso. Mas é o tempo de nós entrarmos no 7º ano e deixando tudo aquilo que é impróprio na nossa vida para trás, para que aquilo que é eterno reine, para aquilo que é de Deus reine na nossa vida. Vamos seguir adiante em nome de Jesus. Vai escrevendo aí aquilo que Deus está te mostrando. Você também aqui, se você tiver um papel, uma caneta, vai escrevendo aí, anota no teu celular, anota no bloco de notas do teu celular aí, porque são estas áreas que vão cair hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Filho do Rei vai reinar na nossa vida. Em nome de Jesus. Versículo 4. Isto é o que é a vez de fazer. E ele dividiu ali: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais nos sábados, servirá de guardas das portas. Ele começou ali, joiada, a sabedoria de Deus. Deus sabe, Deus conhece. Ele começou ali a organizar e falou: olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é restabelecer os porteiros. Para que serve um porteiro? Para cuidar da porta, para proteger. Sabe,
A função dos porteiros eram dos levitas. Você vê lá em 1 Crônicas, capítulo 26, diz que os filhos de Coré, os filhos de Asaf, lembra Coré e Asaf que tanto falam lá nos Salmos, né? Eles foram designados para ser os porteiros do templo, da casa do Senhor. Então aí Joiada, ele fala, olha, um terço de vocês vão cuidar das portas. Vocês vão proteger as portas, vocês vão proteger as entradas e as saídas. Ele colocou os porteiros em todas as portas para impedir que as impurezas ou os enviados do inimigo entrassem ali na casa de Deus. Entrassem ali. Pastor, quer dizer que a gente tem que colocar porteiro na porta da igreja para não deixar ninguém entrar? Não. Quais são as portas que estão escancaradas na tua vida? Quais são as portas que estão desprotegidas na tua vida? A Bíblia fala que os olhos são o que da alma? A janela. A janela. Né? Fala, pastora. Vigia, o salmista, vigia a porta dos meus lábios. Duas portas que eu detecto, que são mais, que devem ser mais guardadas na nossa vida. Como a pastora Fúvia lembrou, vigia as portas dos meus lábios, a boca e os ouvidos. A boca é como se fosse uma porta de saída, e os ouvidos é uma porta de entrada. E também os porteiros têm que proteger as janelas, porque senão o inimigo entra pela janela, que são os olhos. Então, nesta restauração, neste reagrupamento, nessa reorganização do culto ao nosso Deus, do nosso culto pessoal ao nosso Deus, nós temos que colocar guardas nos nossos ouvidos, na nossa boca e nos nossos olhos. Amém? Amém? O pastor Haroldo falou aqui umas semanas atrás sobre a vida de Sansão, né? A vida de Sansão. E a Bíblia diz bem assim, e Sansão viu uma mulher. Sansão, ele não tinha aliança com os seus próprios olhos. Ele viu uma mulher e a desejou. O que você tem desejado que não agrada a Deus? O que você tem olhado? Eu lembro da escola dominical também, aquela musiquinha que cantava, que diz assim: cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, olhinho com o que vê. Do céu, estava olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, boquinha com o que fala. Cuidado, boquinha com o que fala. Porque o Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, boquinha com... E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? A gente aprende de criancinha, só que a gente cresce e esquece muitas vezes daquilo, deixa de colocar em prática. O que os teus ouvidos têm ouvido, o que você tem permitido entrar pelo teu ouvido e cair dentro de você. Porque muitas coisas que nós temos ouvido hoje em dia tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, como minha mãe falava. Menino, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, não cria raiz, não cria convicção, não cria mudança. Então, vamos correr, gente, que eu não cheguei nem num terço ainda. Estou no primeiro 1/3. Coloque vigias, coloque porteiros nas portas da tua vida, na tua boca. Cuidado com o que a tua boca fala. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Versículo 5. Outra terça parte estará na casa do rei. Casa do rei. A casa do rei é diferente da casa de Deus. Amém?
Vamos estabelecer aqui a separação. A casa do rei era onde o rei morava. A casa de Deus era o local da adoração, era a igreja da época, tá bom? Qual é o lugar do rei na nossa vida? Do rei Jesus. Onde é a casa do rei Jesus na nossa vida? Hã? No coração. Nós temos que colocar guardas no nosso coração. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Amém? Filipenses 4, Salmo, vai jogando aí Filipenses 4, de 6 a 7. No Salmo 119, versículo 11, diz que guardei a tua palavra, onde? Na gaveta do meu criado mudo. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Né? Coloca aí, Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você tem andado ansioso hoje, a Bíblia diz, não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus, ela é um desses guardas que nós temos que colocar. E a paz de Deus, ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Ela guarda o nosso intelecto, guarda a nossa consciência, ela guarda a nossa identidade. E guarda o nosso coração, guarda as nossas vontades, a nossa emoção, guarda a nossa... Ela nos protege da nossa inconstância, sabe aquela inconstância? A paz de Deus vai nos guardar desta inconstância. A paz de Deus no coração vai nos fazer homens e mulheres constantes em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ai, ai. E o final do versículo 5. E a outra terça parte... ficará à porta do fundamento. Quais fundamentos foram esquecidos nesses últimos tempos na tua vida? O que é fundamento? O que é fundamento? Tem alguém de construção civil? Escreve aí o que é fundamento. Né? É o alicerce, aquilo que traz sustentabilidade, aquilo que não deixa a casa cair. É aquilo que não deixa o desgoverno acontecer. Já não tinha mais guardas na porta do fundamento, lá de Judá, por isso que o impróprio começou a reinar, começou a ter autoridade. Quais são os fundamentos que estão desguardados na tua vida, na tua casa, meu querido e minha querida? Quem tem sido o teu fundamento nesses dias? Aonde você está? Onde você está alicerçado? Onde está fundamentada a tua vida? Em nome de Jesus. Vamos lá, anote aí, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Deus falando para Josué, olha, medita no livro desta lei, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpre em fazer tudo aquilo que nele está escrito, e você será bem-sucedido e serás próspero em todos os teus caminhos. Ou seja, esteja fundamentado na lei do Senhor, Josué. Não se desvie dela nem para a direita, não fica balançando para a direita, para a esquerda.
mas cumprem fazer tudo o que nela está escrito. Salmo capítulo 1, versículo 2, que diz o que? O versículo 1 todo mundo sabe de cabeça, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, antes destas coisas, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Quantas vezes nós ficamos ali, temos a nossa vida atrapalhada por conselhos ímpios, por ouvirmos conselho. Não é só aquilo que você ouve tete a tete, mas muitas vezes aquilo que você lê nos jornais, aquilo que você ouve na rádio, na televisão. Oi? Nas redes sociais, boa, é que eu esqueço das redes sociais, que não é da minha época, né? Vem cá. O que você tem visto nas redes sociais? Vamos adiante. Ai, Jesus. Efésios 2, capítulo 20. Anote aí, abre aí, Alberto, por favor. Que fala quem deve ser o nosso fundamento, onde nós temos que estar. Paulo falando para a igreja de Efésios que edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é esse fundamento? Jesus, o Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra que dava orientação para todas as demais. Edificados, pode voltar ali, Alberto. Edificados sobre o fundamento que foi pregado pelos apóstolos e profetizado pelos profetas, sendo Ele mesmo este fundamento, Cristo Jesus. Você tem edificado a tua vida sobre outro fundamento, que não é Cristo? E para você anotar só, não vamos ler não. Atos capítulo 4, versículo 11. Mateus 16, do 13 em diante, é aquela passagem que Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles: o que dizem os homens que o Filho do Homem é? Aí eles falam: uns falam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. E aí Jesus vira para eles e fala assim: e vocês? Quem dizes que eu sou? Aí eu imagino ali os apóstolos, um olhando para o outro, né? Cutucando, né? Talvez Jesus tenha falado assim, um de cada vez, hein? Porque eu não estou entendendo o que vocês estão dizendo, que todo mundo falou junto. Talvez tenha reinado aquele silêncio, sabe quando o pastor pergunta: e o que diz lá naquele texto? E fica aquele cri, cri, cri. E os discípulos ali olharam para o outro e: fala você. Não, fala você. Não, fala você, João, você que é mais chegado do homem aí, do mestre. Aí Pedro, ele levanta a voz, né, e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No meio de tantas coisas que a gente ouve falar a teu respeito, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele fala assim: olha, você, Pedro, você é uma pedregulho, mas sobre esta pedra de revelação que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor Jesus, porque a igreja tem que estar fundamentada, edificada sobre a revelação de que Cristo Jesus é o Filho de Deus,
que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha vida, a tua vida tem que estar edificada sobre esta revelação, que Ele, Cristo Jesus, é a nossa paz, é o nosso fundamento, é o nosso Senhor, e Ele está vivo e ativo na igreja, no mundo, hoje, que Ele não perdeu o poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Versículo 11. Então tiraram para fora o filho do rei, Joás. Então tiraram para fora aquilo que foi dado pelo Senhor. Então tiraram para fora a promessa do Senhor. Então tiraram para fora o presente do Senhor. Então tiraram para fora aquilo que Deus havia prometido. Então tiraram para fora o cumprimento da promessa de Deus, que o filho do rei iria reinar novamente. Então tiraram para fora o filho do rei e puseram-lhe a coroa real. É tempo de nós coroarmos o verdadeiro rei na nossa vida, meu querido e minha querida. É tempo de coroar aquilo que Deus deu, aquilo que foi dado pelo Senhor. É tempo de destronar o impróprio e colocar o improvável para reinar na nossa vida, em nome de Jesus, porque Joás era improvável. Ninguém mais, a avó dele, a Thalia, não lembrava mais que ele existia, nem sabia que ele existia mais. 6 anos já tinham passado desse governo impróprio, desse desgoverno, desta calamidade, mas ali o presente de Deus estava guardado, estava sendo instruído. Jeoiada ali, eu imagino diariamente ele indo e falando as promessas de Deus, e falando, olha, você foi criado para isso, e incutindo no coração de Joás ali a palavra de Deus, ensinando como era mandamento para os pais fazerem aos filhos, ensinando as promessas, ensinando as escrituras, a história de Israel para Joás, e falando, olha, você um dia vai reinar, você que ninguém lembra de você, você que está esquecido, você que é impróprio, você que é improvável, você vai reinar novamente. E muitas vezes tem coisas guardadas no nosso coração que parecem improváveis de acontecer, mas Deus está dizendo que vai acontecer. É tempo de tirar aquilo que era improvável para substituir o impróprio e reinar com autoridade na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus que a teu respeito, que está guardada no teu coração, promessas que foram faladas para você há anos atrás, que ainda não se cumpriram, e que você fala, olha para essa situação mundial e hoje fala assim, hoje então que está mais difícil para se cumprir, porque nós estamos no meio de uma crise social, numa crise de saúde, numa crise econômica, como vai se cumprir isso? Deus, Ele sabe. E Deus está protegendo, Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Por isso é tempo hoje, em nome de Jesus, de tirar o rei para fora, de trazer o rei à tona, de mostrar o rei aquilo que é precioso, aquilo que é real, aquilo que é de Deus, que está guardado no nosso coração. É tempo de trazer para fora e deixar sair e coroá-lo como rei. Coroá-lo como rei. Coroá-lo como rei. Não é a coroa do vírus, é a coroa real. Não é a coroa da morte, coroa fúnebre. É a coroa da vida, da alegria, da paz. É tempo daquilo que era improvável de acontecer, começar a acontecer na nossa vida. E aí depois você continua lendo, diz que o povo começou a se alegrar, começou a festejar, os instrumentos começaram a ser tocados, as vozes de cântico, de júbilo começaram a ser entoadas, e houve grande festa e grande alegria. E aí, a rainha imprópria,
A Thalia ouviu aquilo e falou: o que está acontecendo? Ela saiu, foi ver o que estava acontecendo e falou: ah, é traição, é traição. E aí depois você termina de ler tudo, mas eu vou dar um spoiler: ela foi morta, ela foi morta, ela foi morta, porque aquilo que é impróprio, aquilo que é desgoverno, aquilo que não é legítimo, tem que morrer na nossa vida, em nome de Jesus. E a promessa de Deus vai reinar dentro de nós, em nome de Jesus. Essa lista que você fez, daquilo que está em desacerto dentro de você, cada item tem que ser riscado da tua vida, em nome de Jesus. Sabe, nós estamos começando agora, essa semana, um tempo de jejum e de oração, em busca por sabedoria, por provisão, por mais amor no nosso meio. Tempo de colheita e tempo de sabedoria. Meu irmão, minha irmã, nada melhor do que nós começarmos esse tempo de jejum realmente buscando essa sabedoria de Deus, e olhando para dentro do nosso coração, e olhando e falando assim: isso tem que morrer na minha vida, isso tem que morrer na minha vida, isso tem que acabar na minha vida, isso tem que ser destruído na minha vida, isso tem que ser destronado na minha vida. Eu tenho que colocar guardas aqui, eu tenho que colocar guardas aqui, eu tenho que colocar guardas aqui, eu tenho que estabelecer estas coisas da palavra de Deus na minha vida, eu tenho que tirar aquilo que é desleal, aquilo que não é certo, aquilo que é indigno, e deixar Jesus Cristo, o digno Filho de Deus, o real Filho de Deus, o real Senhor, aquele que é digno de reinar no meu coração, não porque eu mereça algo, mas porque Ele merece todo louvor e adoração que sai dos meus lábios, que sai das minhas atitudes. Ele tem que reinar na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tire o impróprio do trono da tua vida e coloque o rei legítimo para reinar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte ao primeiro, volte ao início de tudo. É tempo de voltar, é tempo de reconstruir, é tempo de restaurar. Tem pessoa que está assistindo agora, Deus está me mostrando. Você está no mesmo ambiente com uma outra pessoa, mas vocês nem conversam mais. Vocês pouco trocam um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vocês estão juntos aí assistindo. Isso é impróprio. Isso não é digno. Em nome de Jesus, que caia essa barreira de divisão agora, em nome de Jesus, do coração de vocês. E que o rei volte a reinar aí na sua casa. Ah, mas é por causa disso, pastor, é por causa disso outro. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu, que deixou esse desgoverno acontecer. O que importa é o que vai acontecer a partir de agora, que é vocês deixarem o Filho do Deus vivo reinar na vida de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que colocasse, Alberto, Marco, o WhatsApp do ministério aí. Se você quiser, mande uma mensagem para nós. A Vanessa vai receber
e vai encaminhar para um dos pastores, para mim, para o pastor Haroldo, pastor Renato, a pastora Fúvia, alguém da liderança do ministério para você conversar. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Lembre que Joiada, ele começou a fazer aliança, restabelecer alianças e restaurar a adoração, o serviço ao rei, a Deus. Não é tempo de você ficar sozinho. Nós queremos abençoar a tua vida, em nome de Jesus, para que você resplandeça, que a tua vida seja, como diz lá em Provérbios, que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Assim deve ser a tua vida. Sabe aquela manhã, o sol da manhã que começa a subir, e o brilho dele ali ainda está meio ofuscado. O calor do sol não é tão quente pela manhã, mas à medida que as horas vão passando, ele vai criando intensidade, ele vai crescendo, ele vai aumentando, e ele vai brilhando mais e mais, mais e mais, até chegar ao ápice, o dia perfeito, no auge do seu calor e da sua luz. É tempo de você deixar a tua vida sair à luz. É tempo de você deixar o Rei dos Reis viver e brilhar como Rei e Senhor da tua vida. Tem muitas trevas impróprias. É tempo de você deixar sair a luz. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu coração. Eu abençoo a tua mente. Eu te abençoo com saúde, com palavra de Deus sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.